agora. Eu vou tirar. Aqui. Vou tirar. Não sei como é que tira isso aqui. Caros amigos, muito boa noite a todos. Meu nome é Nazareno Feitosa. Nós vamos hoje. Só um pequeno ajuste aqui, pessoal. Fazer um estudo sobre um tema muito importante que nos foi sugerido aí pelo Grupo Espírita Paulo Estevão para realizarmos na noite de hoje. Vamos falar sobre pandemias, flagelos destruidores, que aí já é uma expressão espírita, né? Flagelos destruidores, e a regeneração da humanidade. Então, o que é que nós vamos poder falar sobre esse assunto? Nós vamos então colocar aqui os slides para vocês acompanharem. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso nesse ajuste que a gente sempre precisa fazer antes das transmissões aqui ainda improvisadas em casa. Perdoem aí o pequeno atraso. Bom, nós vamos então pedir a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumine, nos abençoe no aprendizado e na condução desse estudo dessa noite. Vamos fazer algumas considerações iniciais. Primeiro, nós nos solidarizamos, queremos nos solidarizar com todas as vítimas, e que vítimas não são só aqueles que retornam ao mundo espiritual, mas também aqueles outros, seus entes queridos, seus amigos, que sofrem bastante com o retorno ao mundo maior de seus familiares e amigos. Então nós temos que ter essa consciência das muitas vítimas, nos solidarizar, ajudá-las com as nossas preces, nossas orações, para que se recuperem, o quanto antes. E também precisamos dizer que Jesus já nos informou sobre esses períodos de turbulências, períodos de guerra, de que foram chamados de flagelos destruidores, e nós sabemos então como está no sermão profético de Jesus no seu Evangelho. Mas ao mesmo tempo também ele nos confortou com as suas palavras, nos enviou ainda o Consolador prometido, como está lá no Evangelho de João, capítulos 14 e capítulos 16, e nós acreditamos que a doutrina espírita é quem se enquadra melhor no conceito deste Consolador prometido por Jesus, porque veio nos lembrar tudo o que ele houvera nos dito e nos ensinar ainda muito mais. Trouxe-nos também a informação, a doutrina espírita nos traz a informação, e eu achei até curioso um palestrante do Paraná, o Cosimassi, muito estudioso da doutrina, das obras de Kardec, sobretudo. O Cosme falou certa vez numa palestra que nós somos que nem o Superman, as supermoças, porque a gente de fato é imortal, nós somos indestrutíveis, e isso é verdade. O Cosme está com toda a razão, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre quis ser que nem o Superman, desde pequenino, aliás, continuo pequenino, e é verdade. Então Deus não está preocupado. Eu acho que vou desligar essa luz aqui atrás, tá, pessoal? O Senhor da vida não está preocupado com o nosso corpo, que nada mais é que uma roupa, mas sim realmente com os seus filhos, que somos os espíritos, que não dependemos desse corpo. Deus nos dará quantos corpos e até outro planeta. Chico disse que se a Terra fosse destruída, o Pai nos daria outro planeta, então não há nenhum problema com isso, nenhuma preocupação, tá certo? E
Então nós somos imortais, super-homens e super-moças. Não temos que nos preocupar com nada, nada pode de fato nos atingir. E sobre esse assunto, a melhor explicação que vocês podem encontrar se encontra no Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Destruição, que é o capítulo 6º, 5º, não é? O capítulo 6º é a quinta lei, Lei de Destruição. Vocês vão encontrar lá que a destruição nada mais é que transformação, e tudo se destrói para se renovar, então é transformação. E ao mesmo tempo, no item flagelos destruidores, que a gente estuda, e os flagelos destruidores são, então, calamidades, está assim na tradução em espanhol. Flagelo também significa açoite, significa chicote, então látego. Então a gente tem essa consciência desses períodos de sofrimento que a gente experimenta de vez em quando, e há um propósito para isso, como a gente vai verificar no dia de hoje, tá bom? Então vocês podem depois verificar mais na calma, um estudo mais completo, se vocês verificarem a lei de destruição de O Livro dos Espíritos. Então, considerações iniciais. O Livro dos Espíritos nos ensina que nós somos imortais, não é? E nós só desencarnamos, só morremos, o nosso corpo só morre no período programado que a gente programou, não é? Ou teve essa programação no mundo espiritual antes de reencarnar, com exceção do suicídio. É claro que mesmo os suicidas são todos amparados, todos recebem o aconselhamento, a orientação, o amparo, e poderão reencarnar oportunamente, se beneficiando de uma nova existência, de uma nova bênção, que é a reencarnação. Então, vejam lá aqui um resumo das questões do Livro dos Espíritos, porque vocês poderão formular perguntas, ok? Aí no Facebook do Grupo Espírita Paulo Estevão, vocês poderão formular as perguntas, e o Hamilton Júnior, coordenador de divulgação e de eventos do Grupo Espírita Paulo Estevão, aí de Fortaleza, minha cidade natal, onde estão meus familiares e muitos amigos também, ele vai postar para mim daqui a pouquinho. Então a gente vai falar cerca de 35 minutos, e a gente vai ter 20 minutos de perguntas e respostas de vocês. Então anotem aí, façam suas perguntas. Eu peço até que nos comentários vocês agradeço de coração as palavras carinhosas, a generosidade dos corações dos amigos, mas deixem só para as perguntas, para não confundir o nosso amigo Hamilton Júnior, senão ficam muitas mensagens e pode alguma delas ficar perdida. Então deixemos aí os comentários somente para as perguntas, ok? E aí ele vai fazer uma seleção e a gente vai tentar responder todas elas, se o tempo nos permitir. Então, vamos ver aqui um resumo da questão 737. Então, essas são as 737, as 741. São pouquíssimas perguntas e muito profundas. Vale a pena estudar essa obra, que salvou a minha vida. Eu teria cometido suicídio se eu não tivesse conhecido a obra publicada por Allan Kardec dos Espíritos Superiores. Então, está lá no Livro dos Espíritos. Eles vão dizer que os flagelos são necessários para uma rápida melhoria geral, ou seja, para um pronto estado melhor de coisas. Nesse período, a gente avança em pouco tempo, em poucos anos, o que talvez levasse muitos séculos. Então, nesses meses agora da pandemia, da Covid-19, etc., a gente tem que ter consciência que é mais um flagelo, nós já tivemos vários, e tem um propósito, tem um objetivo maior, que é o que? É nos impulsionar, dando um verdadeiro salto evolutivo, espiritualmente falando, tá joia? E intelectualmente também. E aí na questão seguinte, Kardec pergunta, mas Deus não poderia empregar outros meios que não fossem os flagelos destruidores? Quer dizer, não tinha outro jeito, não tinha que deixar vir ou deixar a gente colher esses flagelos, que muitas vezes são consequências dos nossos atos? E eles dizem que sim, que tem outros meios e Deus os emprega todos os dias. Porque deu ao homem a oportunidade de evoluir por meio do conhecimento do bem e do mal. Então, do estudo, do esclarecimento, do Evangelho, a gente sabe. E a gente pode avançar muito através desses estudos, da reforma íntima, do autoconhecimento e etc. Tá? O homem que não os aproveita, dizem os espíritos superiores a Allan Kardec. E aí,
não é? Como está aqui na 738 na resposta. O homem que não nos aproveita. É necessário diminuir-lhe o orgulho. Então a gente é muito orgulhoso em um ainda e precisa desse remédio amargo para nos fazer despertar. Vamos dizer o seguinte, que uma vida é apenas uma fração de segundo diante da eternidade, né? Como se fosse um relâmpago diante da eternidade. Vamos dizer também que nesses períodos isso é um ensinamento para a gente que nos servirá no futuro. Então, um ensinamento, um aprendizado. Olha, muita coisa boa. Na 738A também, os Espíritos falam a Kardec que o corpo nada mais é do que uma roupa. Então, Deus nos dará quantas roupas sejam necessárias, a gente não tem que ficar preocupado com o corpo não, tá? A gente perde, ganha outros. Deus não está preocupado com a nossa roupa, Ele está preocupado com a gente. Né? E sabe que nesses períodos a gente aprende e evolui muito rápido. E olha que coisa interessante, na questão 738b, na resposta eles falam que haverá uma grande recompensa para aqueles que suportarem o sofrimento, mas tem uma condicional, se o quê? Se souberem suportá-los sem murmurar, sem reclamar, sem esse desespero que nos é tão comum ainda. Então vejam lá, eu até trouxe a resposta na íntegra para a gente ver aqui. A tradução do Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. Se considerasses a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daríeis tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação, então uma grande recompensa, retribuição, aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Então tem essa condicional que a gente não deve esquecer, porque aí tem o bem sofrer e o mal sofrer. Vocês lembram lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo? Tem essas diferenças? Não sofrer por si só não é bom. O sofrimento só é realmente agradável a Deus, somente é útil para a gente, mais útil sobretudo, quando ele é aceito com resignação, com confiança e com fé em Deus. Né? Sem murmurar. E dizem também que os flagelos são provas, né? São exercícios, uma avaliação, não é nem um concurso. São exercícios de inteligência, para desenvolver a inteligência, a paciência, então para não desenvolver a paciência, ficar em casa alguns meses é complicado, né? O amor ao próximo, olha que lição belíssima e de todos os tempos necessária. A resignação, né? A abnegação, que é o esquecimento de si mesmo, e o desinteresse pessoal. Tudo isso muito bom para todos nós evoluirmos. E Kardec vai analisar no comentário a 738b, é que, na verdade, há apenas uma única diferença, é que nesses flagelos destruidores, que são as guerras, as pestes, né, as pandemias, as secas, essas intempéries, enfim, terremotos, tsunamis, e enfim, outras enchentes, a única diferença é que partem mais pessoas ao mesmo tempo, mas ninguém deixa de morrer, todos nós vamos desencarnar um dia, graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente vai retornar para a nossa verdadeira casa, que é o mundo espiritual. Felizmente vamos voltar, não é? Mas também não estamos com pressa, né? Também não estamos com nenhuma pressa, né? E espírita também não é masoquista, ele não gosta de sofrer. Mas disse Irmão Pedro de Lima, um excelente expositor espírita, que o espírita, quando sofre, ele sofre com gosto, não é? Porque ele sabe que tem um propósito, tem um motivo, é um alerta, é um sinal que precisa mudar a rota, enfim, é um benefício para todos nós, né? A dor muitas vezes tem a dor auxílio, dor evolução que nós comentamos. Muito bem. E na 741 nós aprendemos que a nossa negligência, olha lá, a nossa imprudência, nosso descuido, pode agravar os flagelos. E a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, não todos, os espíritos dizem que não todos, mas uma parte deles, nossa inteligência pode prevenir. Tá? Pois há flagelos que estão nos desígnios da providência, então há flagelos que são realmente necessários a gente passar, e mesmo com toda a inteligência, com todos os cuidados, a gente não consegue superá-los completamente. E aí, nós vemos na 741, então, que eu vou transcrever na íntegra para vocês. Aqui é permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Resposta, em parte, sim. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Tá? À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir, se souber pesquisar suas causas.
Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. O homem nada pode opor a esse tipo de flagelo, a não ser submeter-se à vontade de Deus. Além disso, muitas vezes esses males são agravados pela negligência do próprio homem. Então, por exemplo, ia ter uma enchente, uma chuva muito forte, e iam ter muitos problemas, mas como nós deixamos os bueiros entupidos, nós prejudicamos os rios, o escoamento da água, aquela enchente é muito mais danosa do que deveria ter sido. Tá? Eu vou avançar aqui com a gente ganhar tempo. Tá? E o que é que o nosso querido Chico nos ensinava? Chico vai dizer, certa vez, que o mal, na verdade, é um bem, mas que só mais tarde nós enxergaremos isso. Então, aquilo que a gente chama de mal, muitas vezes é um bem, tá? E ele recebe o conselho de Maria de Nazaré, quando ele estava muito aflito, chega o conselho de Maria de Nazaré para ele, dizendo que tudo passa, e isto também passará. Que era o conselho que ela dava para as pessoas sofridas que iam visitá-la em Éfeso. Nos conta o livro de Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E o nosso orientador espiritual, Samuel Lucas, ele vai dizer o seguinte: Nazareno, os flagelos são como curso supletivo. É como se fosse um intensivo que a gente faz, digamos, em um ano, a gente consegue fazer 3 anos do colégio. Não é? Então, em vez de passar, ter que fazer o primeiro, segundo, terceiro grau científico, na minha época tinha esse nome, a gente faz um supletivo, segundo grau, pronto, liquida tudo em pouco tempo. Ou até primeiro grau também, então você pode. Eu prefiro um curso rápido do que um curso longo, penoso. E agora ele vai dizer, olha, é porque vocês são como crianças na hora do recreio. Quando termina o recreio, o que acontece? As crianças estavam brincando, estavam lá com seus brinquedinhos, com os seus carros, com o seu carro importado, com sua lancha, seu helicóptero, ou sua bicicleta, os seus bens materiais, com as pessoas que a gente se apega muito. Esse apego doentio não é indicado, nos ensina o próprio Cristo. Então a gente vai ver as pessoas sofrendo porque tem que largar o brinquedinho para voltar para a sala de aula. Mas na aula é que as crianças vão realmente crescer e evoluir mais, tá joia? E então ele vai dizer que isso também proporciona um grande salto evolutivo para nós. Então os flagelos destruidores são muito bons para a nossa evolução. Então a natureza dá salto, sim. Segundo ele, esse é um salto evolutivo espiritual, tá? Nesse período a gente dá aquele salto muito grande, avançando rapidamente. Então é muito bom, porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele é feliz, e a gente merece sim conquistar essa felicidade. E o Divaldo trouxe informação interessante também, lá na palestra da Federação Espírita Paranaense, na Conferência Espírita Paranaense desse ano, ele falou que acredita, ele pessoalmente, que esse vírus foi uma providência divina para impedir uma guerra de grandes proporções. Então vejam que maravilha, porque a pior dos flagelos é a guerra, porque na guerra tem morte, uma amputação, viuvez, orfandade, você não tem água para beber, não tem comida, não tem, sua casa foi destruída, sua pátria não existe mais, está arrasada, não tem emprego, não tem remédio, não tem nada. A gente vai ter que viver depois como refugiado e, se for acolhido em algum país. Existem doenças, né? O cólera é muito comum nas épocas de guerra, então vejam que é muito melhor um vírus desse do que uma guerra, como a gente já teve várias em muitas e todas as épocas da humanidade. E ao mesmo tempo essa pandemia não é das maiores. Nós tivemos flagelos destruidores muito piores, como a peste bubônica, né? Chamada peste negra, a gripe chamada espanhola, que é um equívoco, porque o problema foi que a Espanha foi a única nação que não estava em guerra no momento e não teve o cerceamento da imprensa. A imprensa pôde divulgar, porque os outros países não divulgavam, porque estavam em guerra e estavam tendo, sim, a chamada influenza. O nome correto é influenza, tá? Olha como é muito perigoso. A gripe mata, e tem matado muita gente, matou. Se estima entre 25 e 50 milhões de pessoas, há quem fale até em 100 milhões de vítimas fatais. A gente não sabe exatamente, porque não tinha aquele controle populacional tão bem feito como hoje em dia. Mas vejam que muito mais do que a Primeira Guerra Mundial, que matou 9 milhões de pessoas. E foi naquele período, né? Aí, inclusive chegou no Brasil, em 1918, vai retornar ao mundo espiritual, Eurípides Barçanufo.
por conta da gripe chamada gripe espanhola. Guerras, bombas atômicas, períodos de muita fome, secas, invernos prolongados, né? E essa nós temos como prevenir, porque a gente pode, através da melhor higiene, do isolamento, né, do distanciamento social, a gente pode fortalecer a imunidade com boa alimentação, com o sol, é importante, a vitamina D, né, segundo muitos pesquisadores. Emagrecer também ajuda, porque a obesidade é um fator de risco. A gente lembrar também que ela leva, sobretudo, aqueles que já viveram mais, os mais idosos. Parte dos sofridos, aqueles que estão com tratamentos difíceis, com imunodeprimidos, submeteram-se a transplantes, ou câncer, enfim, doenças mais graves, e ali a pessoa já não precisa mais sofrer tanto tempo aqui na Terra, porque a morte é uma bênção para nós, é fim de sofrimento, tá? A não ser que a gente cometa o suicídio, apesar que ninguém está fora das mãos de Deus, todos terão novas oportunidades, inclusive eles também. E é até um tipo de morte leve, entre aspas, né? Eu não sei exatamente como é que é a desencarnação, mas eu já tive pneumonia dupla, né? E a gente vê que a pessoa, quando é atendida no hospital, às vezes não consegue um leito na UTI. Ela está entubada, ela tem que ficar no estado de coma. Ela fica sedada, fica completamente inconsciente. Então ela desencarna inconsciente. E ao mesmo tempo, se ela não conseguir, eu acredito, como eu tive a pneumonia dupla, que a respiração fica bem curta, a gente fica muito fraco. Eu tive uma febre muito forte, eu fiquei até na UTI 3 dias, mais 8 no hospital. E a gente vai ficando tão fraco que acho que a pessoa perde as forças e desencarna, né? Ela desmaia e desencarna, né, tomada pelo problema da Covid-19. Então, e comparado com as outras mortes que a gente infligiu a muitos dos nossos irmãos no passado, eu acho que ela é muito leve, porque nós já submetimos as pessoas a torturas, a ser queimados vivos, né? A pessoa morre inclusive sufocada quando é queimada viva, crucificada, lançada às feras, né? Presos no calabouço durante muitos anos, só para depois enfrentar a morte. Enfim, nós já tivemos coisas muito, muito graves, muito problemáticas, que já fizemos em outras vidas, assim a gente acredita. Agora, será que isso é uma prisão nesse período agora? A nossa casa vai ser uma prisão ou vai ser um templo de iluminação? Lembram quando os grandes mestres, o próprio Cristo, quando ele queria, não é, meditar, quando ele queria orar mais tranquilo, ele se recolhia então no alto das montanhas, subia nos montes. Assim também os frades franciscanos, muitos outros mestres também buscavam esse período de isolamento. Esse período de isolamento é muito bom para a gente ter uma reflexão e evoluir, fazer o autoconhecimento, né? Então não vamos chamar de isolamento, vamos chamar de período de recolhimento, que é mais bacana, mais otimista, é mais otimista, né? E vejam que foi preciso cancelar as viagens para que nós fizéssemos a viagem ao nosso interior, essa viagem tão importante do autoconhecimento, como nos ensina a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Vale a pena vocês conferirem em casa. E será que nós temos uma casa, uma residência, ou temos verdadeiramente um lar? Nossa família realmente está unida? A gente tem cuidado da nossa família? E Simão Pedro de Lima, além dessa pergunta anterior, ele pergunta, será que nós vamos sair melhores ou muito melhores? Está nas nossas mãos aproveitar para sairmos muito melhores desse período de quarentena, né, de recolhimento. Está na live Testemunhos e Provações, está disponível no YouTube, é uma das mais consoladoras que eu já vi. Vocês confiram depois no YouTube, Simão Pedro de Lima, Testemunhos e Provações, tá? Agora, nesse período também tem alguns perigos e cuidados que nós temos que ter. Por exemplo, bebida alcoólica. As pessoas não estão indo mais para os bares, para os restaurantes, mas estão bebendo em casa, tá? E isso tem gerado o quê? Diminui a nossa imunidade, o excesso de bebida alcoólica ataca a imunidade, como até o excesso de sol também, o estresse, o excesso de ansiedade, tudo isso abala a nossa imunidade, né? E aí, por conta da bebida também e da convivência muito próxima durante muitos dias, 24 horas por dia, há também um aumento de desgaste das relações familiares e tem acontecido violência familiar, violência contra as crianças, contra as mulheres. Então a gente tem que ficar atento e ajudar a denunciar, sim, claro, né, para que a gente evite isso. Ocorrendo muitas fake news, né, as pessoas estão com mais tempo aí nas redes sociais, a gente só postando e
que são as fake news, são chamadas as notícias falsas, né, o termo em inglês. Maledicência e ódio nas redes sociais, discursos contra o distanciamento social. Tudo bem você criticar o distanciamento social, perfeito, o desemprego é uma coisa terrível mesmo. Agora, se naquela cidade ainda é necessário passar por mais alguns dias de isolamento, não vamos criticar, porque isso gera essa rebeldia, essa desobediência, muitas pessoas descumprindo as regras do Ministério da Saúde, dos governadores, enfim, a gente tem que ter esse cuidado e tentar convencer os nossos entes queridos, nossos governadores, sobre o que é melhor. Mas, infelizmente, a gente não tem outra solução que não o recolhimento, com todos os seus benefícios que a gente vai mostrar aqui também, tá? E, claro, tem pessoas que não podem fazer. Se você pode passar esse período um pouco mais recolhido, vamos fazer isso, tá? E aí tem pessoas que falam assim, o vírus chinês. Pessoal, eu acho muito equivocado isso. Os virologistas, os microbiologistas, os epidemiologistas, eles falam o seguinte, que quando você coloca um nome no vírus, como vírus chinês ou gripe espanhola, o que é que acontece? Se ela surgir uma pandemia novamente em outro país, a população vai esconder, não vai divulgar, e é muito pior quando faz isso. Por quê? Com medo de dizer, olha, surgiu na China, surgiu nos Estados Unidos, né? Surgiu aonde? Até as pessoas acham que a gripe espanhola surgiu na Espanha, não foi, né? Não se sabe direito, mas provavelmente nos Estados Unidos é a maior indicação. Então vejam esse cuidado que a gente tem que ter. E o vírus é da natureza, é do planeta, está em toda parte. Poderia ter surgido lá ou em qualquer outro lugar, né? E nós somos seres universais, não somos nem brasileiros ou americanos, nós somos universais, não somos nem terráqueos, não, nós somos uma humanidade de todo o universo, tá? Então não vamos chamar de vírus chinês, isso é uma indelicadeza, tem levado a muito racismo, inclusive, tem gerado muitos problemas, então vamos evitar isso, tá? Falta de remédios e equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, então cuidado para a gente não ter o desabastecimento desses produtos. Tem pessoas divulgando psicografias não espíritas, então se você é espírita, divulgue somente aquilo que é espírita, ou que a gente tem como realmente garantir o mínimo de segurança daquela mensagem. Eu ouvi uma mensagem, até mensagem muito nobre, muito para cima, porque pelos frutos também se conhece a árvore, né? Determinando data específica do final da pandemia, acho que 27 de maio. Eu fiquei até, que bom que quem escuta isso, eu fico até feliz, já está perto de acabar, já está acabando, então é bom, mas espíritos superiores não determinam datas exatas. Né? Datas exatas não, porque depende do nosso livre-arbítrio. Se o remédio amargo, se essa cirurgia for muito eficaz logo, se a gente aprender a lição, ela acaba mais rápido. Se a gente demorar com essa lição, ficar com essa rebeldia, ela pode demorar mais tempo para passar, porque a gente está precisando desse remédio amargo, mas ele cura a gente, tá? Os jovens, eles sobrevivem, mas eles precisam, na grande maioria deles, precisam de internar na UTI, precisam de respiradores. Então, se a gente não achata a curva, como eles falam, não é? A gente não vai ter vaga nos hospitais, nem para os jovens. Nem para os jovens. E aí vai ter, como já aconteceu em vários países, ter que escolher quem vai morrer. Isso é muito doloroso, muito triste, e a gente pode evitar. Então, só porque você é jovem, não desconsidere o isolamento social, faça por você e pelos outros. Uma pessoa que tiver um infarto, tiver um AVC, um acidente, precisar de uma UTI, não vai ter, porque está tudo lotado. Então, todo esse cuidado. Em Fortaleza, então, estou muito preocupado, porque as UTIs estão lotadas, então precisamos de socorro aí urgente, outros estados também, Amazonas, Pará, enfim, né? Lá no Equador, uma cidade lá, um desespero absoluto, então vamos ter esse cuidado, porque algumas cidades estão numa situação bem difícil, tá joia? Essas precisam de uma atenção, um distanciamento social diferente daquelas outras que os casos ainda são muito poucos, não houve nenhuma vítima fatal, enfim, eu tenho que ter esse controle, esse cuidado, né? Essa medida do bom senso, como Allan Kardec era o bom senso encarnado. Então, cuidar também que outras viroses matam muito e a gente nem dava conta, dava atenção para elas, como a AIDS, que tem crescido muito, infelizmente, né? As pessoas não estão usando sequer o preservativo, a dengue, nós temos aí um pico também de dengue,
nessa época do ano, então ter todo cuidado com a dengue também, tá certo? Lembrar do sarampo, da sífilis, da gripe, a própria gripe mata muito, então esse isolamento vai evitar até muitas mortes provocadas pela influenza, pelo H1N1, etc. Tá? Benefícios também, então, da pandemia. Estímulo ao despertar, a nossa evolução, nos prepara para o mundo de regeneração que se aproxima, esse novo tempo, essa nova época de regeneração, né? A Terra vai deixar de ser um mundo de expiação e provas e se tornar um mundo de regeneração. Emmanuel acredita que por volta de 2057, um pouco mais, um pouco menos, a gente já vai estar na condição de um mundo regenerador, um mundo muito melhor. E você prefere um supletivo de 3 meses ou um curso de 3 anos? Eu prefiro um supletivo de 3 meses, tá? Então vamos aproveitar para evoluir. É um remédio excelente, mas amargo. É aquela cirurgia grave, mas necessária para nos curar. Estamos quitando débitos de vidas passadas, então, opa, ótimo, muito bom também. É o fim do sofrimento na vida física para aqueles que estão retornando ao mundo maior. A maioria das mortes é inconsciente. Divaldo falou que está evitando uma grande guerra, está provocando alguns tipos de cessar-fogo também em regiões de guerra. Muito bom para fazer leituras edificantes, olhar para ler o Livro dos Espíritos. Viana de Carvalho falou para Divaldo que se ele lesse aquele livro durante 100 anos, cada dia ele ia perceber coisas novas, não estaria esgotado, e é impressionante. Eu devo a minha vida ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho segundo o Espiritismo, e realmente cada vez que a gente lê, descobre coisas novas. Então, vamos aproveitar para estudar as boas obras, né? As boas obras de doutrina, enfim, assistir palestras, lives também. Fazer cursos online, muita gente está disponibilizando cursos gratuitos. Temos vendo os pais cuidando de seus filhos que muitas vezes nem poderiam por falta de tempo. Mais conversas entre familiares. Estamos valorizando a presença dos amigos. Estamos fazendo preces muito fervorosas, como raramente acontece. Isso é também um convite à nossa espiritualização. Muitas pessoas se espiritualizando, buscando as religiões. A gente também aproveitar para arrumar a casa que está precisando, ajudar a esposa. A atividade física, arrumar a casa é atividade física também, ajuda a esposa, né, e ela nos recompensa. A gente vai valorizar mais o trabalho da esposa, dos nossos empregados, da secretária, da babá. Né, muitas lives e palestras nas redes sociais, muitos palestrantes novos que a gente nem conhecia, que agora estão montando aí um setup, como até eu mesmo montei um setupzinho de transmissão ao vivo, aqui em casa. Essa é a minha terceira live, pessoal. Terceira live, e aí, desculpe até a bagunça aqui, mas montei aqui para poder fazer, para a gente acompanhar, colocando aqui o slide do lado quando não é possível a gente transmitir o slide, tá? Então, muito bom, a gente está ampliando a divulgação da doutrina espírita, muita gente aprendendo, muitas casas espíritas transmitindo suas palestras ao vivo, isso é muito bom. Novos hábitos de higiene, então novos aprendizados aqui, então melhorar a higiene, evitar inclusive aperto de mão, que transmite muitas doenças, né? Muita gente aprendendo a usar as redes sociais, aprender a poupar. O brasileiro não tem o hábito de fazer uma poupança, precisamos. Melhoria dos hábitos alimentares também, naquelas regiões da Ásia, né? Porque eles morriam de fome, tá, pessoal? Ainda tem gente morrendo de fome na Ásia, por isso que eles comiam tudo que era possível. Então também vamos ter essa consciência, tá? E virou uma tradição, virou um hábito, né? Mas precisa mudar. Olha que boas mudanças aqui. Eu vi navios de guerra sendo transformados em hospitais, fábrica de mísseis lá em Israel, agora produzindo respiradores mecânicos. Eu vi uma turbina, um motor de um caça adaptado a um caminhão na Rússia, fazendo desinfecção das ruas, né, com aquele jato poderoso da turbina. Guerreiros, né, as Forças Armadas fazendo desinfecção de hospitais, de aeroportos, que maravilha. Está tendo uma criação de mais leitos de UTI, e a aquisição de novos equipamentos para ajudar as pessoas tão necessitadas, no SUS sobretudo, a gente tem muita carência, desenvolvimento de novos tratamentos, de novas vacinas, produção de novos conhecimentos, inclusive que vão evitar novas pandemias, a gente vai aprender muito com essa, as próximas vão ser bem mais controladas. Vamos ter mais teletrabalho, com vários benefícios. Por exemplo, eu estou de teletrabalho, eu estou trabalhando em casa, com o computador, né, fazendo as reuniões por teleconferência. E isso é muito bom, porque minha esposa tem hipertensão, tem pressão alta, ela é do grupo de risco, que a gente está com o Andrezinho, vocês devem estar escutando aí o chorinho dele agora, né? Deve estar na hora dele dormir, ele está, às vezes, quando ele não quer dormir não, quer ficar acordado com a gente. E aí,
A gente tem vários benefícios de trabalhar em casa. Quais são? Menor trânsito, menos engarrafamentos, né? Menores gastos, mais tempo livre para a família, para a espiritualização, para a atividade física, para a leitura também, menos acidente de trânsito, de trabalho, menor violência nas ruas, menor poluição, museus virtuais estão abertos aí à visitação, evolução tecnológica, novos programas e equipamentos, melhores robôs aí ajudando nos hospitais, mais gente usando as redes sociais, valorização dos profissionais de saúde que merecem sim o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento, das vacinas, muita gente é contra as vacinas, esse período é bom para a gente aprender que precisamos realmente delas, dos idosos, da nossa pátria, porque felizmente o Brasil tem condição de ajudar, muitos países não têm condições de dar essa ajuda financeira como o Brasil está dando e outros empréstimos, etc., injeção de recursos na economia. Veja alguns problemas que foram evitados. Carnavais e festas equivocadas, regadas a muito álcool e muitas drogas, cancelados, né? Suspensos. Bares, boates e motéis fechados. Inclusive os espíritos vampiros deles estão de quarentena. Nesse período fica muito mais fácil ajudá-los, aqueles drogados, espíritos drogados também, a serem socorridos. Fumantes parando, porque fumar também é fator de risco. Sacrifícios belíssimos, como uma idosa de 90 anos que cedeu o seu respirador para uma pessoa mais jovem. Ela retorna ao mundo espiritual, né, desencarna como uma vitoriosa. Então que exemplo maravilhoso. Um médico de 98 anos que continua atendendo apesar da pandemia e de ser de um grupo altíssimo risco. O sacrifício dos profissionais de saúde, a gente lembra da questão 646 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se o mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, em outras palavras, a diferentes graus no mérito do bem. O bem que eu faço é tudo igual? Ganha recompensa no mundo espiritual do mesmo jeito ou tem diferenças? Olha o que eles vão responder. O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, os profissionais de saúde estão arriscando suas vidas, ficando longe das suas famílias. O mérito é lá em cima. Olha, a recompensa é muito maior do que fazer uma live como eu estou fazendo aqui dentro da minha casa. É muito fácil de fazer. E eles continuam. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá o que lhe sobra. Jesus já disse isto a propósito do óbolo da viúva, aquela viúva muito pobre, deu moedinhas, centavos, e Jesus disse que ela doou muito mais do que todos os outros que ali se encontravam. Dos serviços, valorização, o sacrifício nos serviços ditos essenciais, porque tem muitos serviços essenciais também, e há pessoas que não podem parar, estão passando fome, precisam trabalhar. De todos que estão colaborando, então a gente não precisa ir mais para a guerra, como no passado. Não é? A nossa trincheira agora é o sofá, ficar no sofá da casa, com a família, curtindo as crianças. Então, se pudermos, fiquemos em casa. Não? E a gente lembrar do sacrifício de Eurípides Barçanufo. Eu falei certo dia para médicos, nesse período agora, e eu falei, lembram de Eurípides Barçanufo? Ele vai desencarnar trabalhando afanosamente, socorrendo os enfermos no período da chamada gripe espanhola, retornando ao mundo espiritual com 38 anos de idade. Depois, claro, de ele ser advertido por Vicente de Paulo, que era o seu mentor espiritual. Vicente de Paulo mostrou onde ele iria residir depois que retornasse ao mundo espiritual, e ele retorna como um guerreiro da paz, do amor, da mediunidade e da caridade para o mundo maior. Né? Então hoje, 1º de maio, aniversário de nascimento de Eurípides Barçanufo, que ele nos abençoe, nos fortaleça nesse período, abençoe todos os profissionais de saúde, ilumine a todos nós. E ele retorna ao mundo espiritual. Ele nasceu, em 1º de novembro. Aliás, desencarnou em 1º de novembro. Nasceu 1º de maio, com 38 anos, ele desencarna. Solidariedade, pessoas fazendo marmitas para entregar para pessoas em condição de rua, para os caminhoneiros, hotéis de luxo. Agora viraram abrigos para imigrantes, refugiados, para profissionais de saúde, idosos carentes. Tem empresas doando máscaras, equipamentos, respiradores, comida, pessoas fazendo agradecimentos, aplaudindo, merece o nosso aplauso todas as noites, os profissionais de saúde. Agora, quais são as orientações que a doutrina espírita pode nos trazer agora? Bom, prudência, Jesus pediu para a gente ser prudente como as pombas, mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Então, cautela e previdência, ter esses cuidados, e auxiliar, doar sangue. Os hospitais estão precisando muito de sangue, tá? Então vejam lá para vocês poderem fazer doação de sangue, todos aqueles que puderem.
Recursos financeiros, a gente pode fazer doações para pessoas carentes, empréstimos sem juros. Há muitas pessoas que estão desempregando, muitas pessoas estão quebrando seus negócios e vão precisar de dinheiro, vão precisar da nossa ajuda. A gente poder ajudar, que grande caridade é essa. Nem que se não for, você não puder doar, que seja emprestado sem juros. Ou então, na pior das hipóteses, um juro baixinho lá de poupança. Preces, podemos doar as nossas preces, fazer o culto do Evangelho no lar. Nós podemos fazer isso não só semanalmente, mas diariamente. Obediência às autoridades, então o Espiritismo não é contra a obediência, recomenda a obediência às autoridades. E vamos fazer a vacinação espiritual. Através de quê? Dos pensamentos e emoções sadios e as nossas orações. Então essa é a nossa vacina principal, que nos aumenta a imunidade, que nos atenua a gravidade das enfermidades, como está no livro O Consolador e Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. E vamos promover o quê? Vamos promover a paz, a serenidade, a solidariedade, a espiritualização, o consolo e o esclarecimento dos corações. Vamos fazer isso, aproveitar esse período para ser aquele instrumento da paz e do amor aqui na Terra. A irmã Rosália, através do médium Newton Souza, falou para ele o seguinte, que atualmente vivemos uma época de testemunho, de aferição de valores, né, de medida realmente da nossa evolução, e de perguntarmos agora o que é realmente o mais importante. Agora, o que é realmente essencial? O que é a essência da coisa agora? E a gente valorizar a família, a saúde, a vida, enfim, todos esses outros valores da espiritualização. E para a gente encerrar, agora a gente vai passar para as perguntas. Antes, um aviso, dizer que o filme maravilhoso, o melhor filme que eu já assisti na vida, o melhor filme espírita e o melhor filme da vida também que eu já assisti, porque filme não é só efeitos especiais, é mensagem, é consolo, é esclarecimento, e o filme do Divaldo, não é? Divaldo Mensageiro da Paz, já está em várias plataformas digitais, vocês podem verificar lá. Realmente é um programa excelente para a quarentena, é divertido, é emocionante, inspirador, traz muita esperança de um mundo muito melhor, tá? Ele está disponível para adquirir, para comprar, você pode assistir várias vezes, quando vier uma visita em casa, um familiar, você pode assistir o filme do Divaldo, né, estudar aquele filme, é objeto de estudo, ou alugar. O aluguel, você só pode assistir durante 24 horas depois que começar, dependendo da plataforma. Está no iTunes da Apple, o Google Play dos celulares Android, na TV Now, Sky, Vivo, Telefônica, na Oi e outras. Agora, se você puder adquirir, melhor, tá? E se puder nos ajudar a divulgar, excelente. Eu acho que traz muita esperança esse filme, sobretudo nesses momentos que nós tanto precisamos, não é? E lembrar, pessoal, que pessoas muito bem intencionadas estão fazendo pirataria do filme, estão colocando no YouTube o filme. E aí a gente precisa esclarecer. Primeiro, que a Disney tem os direitos autorais. Então a Luz Filmes, lá da Estação da Luz, ela disse, olha, a Disney vai processar essas pessoas judicialmente, ela tem os direitos autorais, nós não podemos fazer isso. Então, está tendo que esclarecer as pessoas, há grupos espíritas, inclusive, publicando o filme, postando o filme do Divaldo nas redes sociais, não pode, tá, pessoal? Não vamos fazer caridade com recurso alheio. Se você quer colocar nas redes sociais gratuitamente para todo mundo, você compra os direitos autorais por tantos mil lá para a Disney, e aí você coloca, você faz. Mas a gente está fazendo caridade com recurso alheio, não é nosso, é da Disney, tá? A própria Luz Filmes precisa de mais recursos para fazer novos filmes, a renda da bilheteria foi pequena, não foi suficiente para cobrir os custos, então vamos ajudar agora nessa parte. Vamos ter mais filmes espíritas e filmes espiritualistas também para a gente divulgar, para a gente assistir. E se tiver uma boa repercussão nessas plataformas, pode ir até para as TV abertas. Imagine na TV tradicional, Divaldo passando nas grandes cadeias de televisão, quanto consolo, quanto esclarecimento ia levar para quantas pessoas, inclusive os médiuns sofrendo com a mediunidade, né, sem conhecê-la melhor. Então, se possível, adquira, alugue e, sobretudo, divulgue o filme Divaldo Mensageiro da Paz. Eu já adquiri o meu, já vamos assistir novamente aqui em casa, tá? E para a gente encerrar aqui, depois das perguntas, então a gente coloca um poema de Castro Alves para a gente. Vamos lá? O que é que vocês querem perguntar? Vou pedir para o nosso querido Hamilton, para ele colocar aqui para a gente. Então vamos lá.
Ah, desculpe, a imagem do monitor ficou invertida para vocês, não foi? Me perdoem. Eu não sei como é que faz, num dos celulares eu não sei como é que faz. Na hora de fazer a filmagem, ele inverte. E tem a opção de não inverter, mas na hora de transmitir pelo YouTube eu não sei como é que a gente consegue fazer isso. Talvez eu tenha que fazer um slide invertido para colocar, me perdoe. Eu não sabia desse detalhe. Muito bem, vamos lá. Perguntas aqui da Valquíria. Obrigado, Valquíria, pela sua pergunta. A participação de vocês é muito importante, tá? Na sua opinião, por que o Brasil está sofrendo tanto enquanto outros países tiveram poucas mortes, por exemplo, a Argentina? Por que a briga política e por que Manaus sofre mais? Bom, pessoal, a gente sabe que cada cidade recebeu o vírus de uma maneira diferente e as cidades pequenas, as cidades do interior, sobretudo, têm muito poucos leitos de UTI disponíveis, então a população fica muito desassistida. Diferente dos grandes centros, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um número de UTI muito grande em relação à população que habita aqui em Brasília. Então, assim, aqui está tranquilo, mas em outros países, inclusive, está uma situação muito difícil, como a gente falou lá em Equador. Não tem como a gente dizer que não se isso seja necessariamente proposital, mas serve para um alerta, um aprendizado para a gente mudar isso, essa questão, e ao mesmo tempo as pessoas que habitam essas regiões têm um aprendizado. Quem está passando por essa prova tem um aprendizado, tem uma necessidade de passar por essa prova, por essa experiência, tá? E você perguntou aqui, o Brasil em relação à Argentina, a gente sabe os compromissos de cada povo, de cada época. A Argentina também tem sofrido outros tipos de problemas, né? Inclusive na economia. Então a gente... porque tem um karma coletivo também, tem um karma individual, o karma da família e o karma, entre aspas, né, as expiações coletivas, inclusive de uma região, de uma cidade ou de uma nação, como está no livro Obras Póstumas, uma mensagem do espírito Clélie de Plantier. Ela fala que a gente pode contrair débitos individualmente, em família ou inclusive em nação. Chico Xavier, por exemplo, falou que se nós legalizássemos o aborto no Brasil, o aborto criminoso, o aborto provocado, nós daríamos início a um ciclo de guerras em nosso país. Então vejam o perigo de um karma coletivo se a gente legalizar o aborto, a matança de crianças indefesas em nosso país. Não quer a criança, doe. Pode doar, não é obrigado a ficar com a criança, não, tá? Vamos evitar isso, vamos defender a vida. E recentemente o Supremo teve um julgamento. Felizmente, 10 ministros votaram a favor da vida. A gente agradece muito a todos os ministros, têm orado muito por todos vocês, tá? Então, muito obrigado, mas tem outra ação lá, tem a DPF 442, que quer legalizar o aborto das criancinhas até 3 meses de gestação. É um grave erro, como a gente já tem uma palestra específica só sobre legalização do aborto. E Emmanuel diz que se o aborto tivesse sido legalizado há mais tempo, nós não teríamos nascido. Que muitas pessoas não querem filhos naquele instante, a maioria das gravidezes não é planejada, ela pode ser desejada, mas é no susto. Boa parte dela. Se for esperar ficar rico, ter tempo livre, tá tudo bem no casamento, não é? Ter viajado para todo lugar do mundo que você quis antes de você ter filho, a gente não vai ter filho nunca. Então, a maioria das vezes a gente engravida no susto, graças a Deus, senão a gente não estava aqui, tá? Eu, inclusive. E o Melquiades Oliveira vai perguntar, se tiver mais perguntas, pode postar, viu, pessoal? É para o Hamilton lá no Facebook do Paulo Estevam, tá certo? O pessoal do YouTube eu posso ver se tem perguntas também daqui a pouquinho. Vamos ver logo aqui do Paulo Estevam. Boa noite, Nazareno. Queria saber se o número de mortos por países tem algum propósito divino ou se dá por falta de compromisso e atenção de nossas lideranças políticas. Obrigado. Bom, pessoal, duas coisas. Tem compromissos. Lembram que a gente viu na questão 741 do Livro dos Espíritos que os flagelos podem ser prevenidos, alguma boa parte deles, mas eles normalmente são agravados pela nossa imprevidência, pela nossa negligência, ou seja, pela falta de políticas sociais, de políticas de higiene, de políticas de saúde melhores, de equipamentos, de recursos que a gente tem que ter nessa área, tá? Então, as duas coisas, tá? A Laís Leal pergunta, Nazareno, 2057 pode e a data de 17 de maio não pode? Eu não sei se é 17 ou se é 27, tá? Mas eu já vi uma dessas duas, tá? Não vou ter a certeza agora. É o seguinte, específica, data exata, os espíritos dizem que é um sinal de mistificação. Claro que pode ser verdadeiro, mas
é uma regra, um aviso, um alerta. Opa, isso aqui deve ser mistificação. Por isso você vai ver Emmanuel falando que por volta do ano, não o dia tal, por volta do ano 2057, a Terra já estará na condição de mundo de regeneração. Então pode ser 2050, pode ser 2070, porque depende da gente essa entrada nesse período melhor de mundo de regeneração, tá? Obrigado, Laís, pela sua pergunta. Também aqui o Fabiano Magalhães vai perguntar: boa noite, amigo Nazareno. Boa noite. Nestes dias tumultuosos em que os sentimentos humanos encontram-se em crise, quando os valores ético-morais são contestados e a loucura avassala, qual a ameaça que esse vírus nos traz? O caminho será a prece e a humildade em reconhecermos os nossos equívocos da existência? Também a prece, remédio sempre útil em todas as horas, e a humildade. O Sermão do Monte, lá em Mateus, começa com bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os pobres de orgulho. Então a humildade é a primeira das virtudes. Né? O Simão Pedro de Lima tem uma palestra sobre esse assunto, sobre bem-aventurados os pacíficos, eu acredito, bem-aventurados os pacificadores, e ele faz essa escala das bem-aventuranças. E a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que a humildade é a chave para muitas virtudes. Então a gente precisa da humildade para avançar, conquistar as demais virtudes. Então uma excelente proposta também a humildade, tá joia? Será que eu consigo ver aqui do YouTube? Deixa eu ver aqui se o pessoal não colocou muita postagem. Deixa eu ver aqui se tem perguntas aqui. E alguém perguntando aqui, Nazareno, é verdade que os umbrais já estão lotados? O pessoal não tem essa informação, não. Tem muita gente encarnando. Eu sei que encarnar é muito bom, é um grande alívio também para quem está sofrendo no mundo espiritual, tá certo? Então, agora espíritos em regiões purgatoriais, porque para nós o inferno não é eterno, em regiões infernais existem, mas não são penas eternas. Tá? Leiam o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec. Então, eu não tenho essa informação sobre os umbrais, não. E espaço tem para todo lugar, não? Então, tem vaga. Se você está preocupado com vaga, não vai faltar vaga para a gente, não. Vamos lá, né? Então, assim, vamos lá. E aqui, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem muitos comentários aqui. Eita, caramba, não vai dar tempo de responder tudo, não. No YouTube tem muitas perguntas aqui. Boa noite, boa noite. Desejando muita luz e paz aqui para nossos amigos, nossos irmãos do Amazonas, não é? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Será que essa pandemia é para que possamos melhorar? Com certeza, sim. Esse é o propósito, esse é o objetivo, né? Com que fim Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Então, o objetivo é para fazê-la progredir mais depressa. E a vibrar positivamente, a gente vai ter mais imunidade, diz aqui um comentário. Muitas boas noites aqui, agradeço, pessoal. Próxima vez deixem só para as perguntas, tá? Aí eu tenho que ler todos os comentários aqui. Mande um salve para a empresa Sul América Transportes, salve para todos os amigos aí da Sul América Transportes. Quando possível, faça uma palestra sobre o porquê do sofrimento dos animais. Obrigado, vamos fazer sim. Vejam da Irvênia Prada, a médica veterinária Irvênia Prada, da Ação Médico Espírita do Brasil. Tem sim, é muito bacana, tá? Gostaria de saber sobre pandemia e lei de destruição. Então leiam lá no Livro dos Espíritos, Lei de Destruição. No livro das Leis Morais, é o terceiro livro. O Livro dos Espíritos tem 4 livros ou 4 partes, tá? E Nazareno, qual o maior aprendizado para você na pandemia que passamos? Eu acho que é nós nos espiritualizarmos, nós refletirmos melhor, e a solidariedade também, tá? E a espiritualização. Todos sabíamos, Nazareno, todos sabíamos no plano espiritual que iríamos passar por isso. No Livro dos Espíritos falam que, em regra, então não todos, mas em regra, nós programamos o principal gênero de provas que iríamos passar aqui na Terra, tá? Então a gente teve algum tipo de consciência disso e aceitamos muitas provas dessas porque sabíamos que seriam necessárias, iam ser muito boas espiritualmente falando pra gente.
Nazareno, como os espíritos desencarnados por causa da Covid veem essa visão dela ser uma providência divina? Abraço. Bom, quando a gente desencarna, a gente não ganha iluminação. A gente continua com as nossas crenças, nossas questões, mas mais tarde eles vão ter essa consciência, sim, tá? De que foi uma providência divina. É verdade que vi na TV Mundo Maior que o Brasil está perdendo a condição de pátria do Evangelho. Pessoal, eu não tenho essa informação. Eu acho que é uma programação já antiga e que ser coração do mundo, pátria do Evangelho, não quer dizer que seja um país evoluído intelectualmente, economicamente não, mas sim, lugar de Evangelho é para quem mais precisa. São espíritos enfermos, espíritos doentes, nós somos espíritos muito atrapalhadinhos e reencarnamos no Brasil, onde pelo menos a gente está tendo essa bênção que é conhecer mais a doutrina espírita. Aqui, deixa eu ver aqui, como tranquilizar a comunidade escolar. Bom, eu segui essa série de conselhos que eu tentei dar aqui, né? Na visão, você pode fazer uma abordagem sem ser espírita, para quem não é espírita, dá para fazer essa abordagem também do aprendizado, da reflexão, do recolhimento, da valorizar a família, as vacinas. É verdade que daqui já foi respondido, né? Acho que já temos, o nosso horário já está esgotando, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Para a gente encerrar, como eu gosto muito de poemas, de poesia espírita, arte espírita é uma grande bênção também para nós. E um espírito que eu tenho muito carinho é Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartilha da Natureza. Ele traz um poema chamado A Tempestade. Quando o ar é sufocante, quando a sombra tudo invade, eis que chegam de repente os carros da tempestade. Trovões, coriscos, estalos, granizos, treva, aspereza, são convulsões dolorosas das forças da natureza. Velhas copas opulentas, antigas frondes em festa, tombam gritando assustadas na escuridão da floresta. Os furacões implacáveis matam flores, levam ninhos. A corrente do aguaceiro muda a face dos caminhos. Mas no dia que sucede, às sombras da convulsão, a terra é limpa e tranquila na paz da vegetação. O céu é claro azulado, o dia é de linda cor. Tudo chama novamente a nova expressão de amor. Quem não teve em sua vida a tempestade também, depois de tudo arrasado, floresceu de novo o bem. Aflições e desencanto, renovação de ideais, desilusões dolorosas, desabamentos fatais. Deus, porém, jamais esquece de atender e renovar. Apenas pede a seus filhos a energia de esperar. Caso venha a tempestade, guarda a força calma e sã. Deus é Pai, ora e confia, a vida volta amanhã. Então, a mensagem A Tempestade é um poema de Casimiro Cunha por Chico Xavier, do livro Cartilha da Natureza. Meus amigos, uma boa noite a todos. Espero que tenham gostado. Se tiver mais alguma pergunta, deixem nos comentários. A gente tenta responder no próximo vídeo que a gente vai fazer. Amanhã à noite, às 18h30, começa a falar às 19 horas, uma palestra, já em homenagem ao Dia das Mães, que se aproxima. Nós vamos falar sobre a sublime missão da maternidade. Vai passar no Facebook do Instituto Espírita Vida. Procurem lá no meu Facebook, vai ter também o compartilhamento e eu devo também transmitir pelo YouTube. Tá joia? Muita paz, que Deus os abençoe, estejamos firmes orando, trabalhando e servindo com Jesus e com os amigos espirituais. Grande abraço a todos os amigos do Grupo Espírita Paulo Estevam.